caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que os 3 países bálticos e a Polônia lideram o esforço internacional de apoio à Ucrânia frente à invasão russa. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela MoveOn. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste momento, dezenas de países estão ativamente apoiando o esforço defensivo ucraniano contra a agressão russa. Um esforço que envolve cifras na casa das dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar direta. Mas, dentre todos esses países, há 3 que se destacam pelo nível de comprometimento dos seus PIBs. São eles a Estônia, com quase 1,1% do seu PIB, seguido pela Letônia, com 0,95% do PIB, com o terceiro lugar sendo ocupado pela Polônia, com 0,55%, e finalmente pela Lituânia, com 0,48% do PIB, sendo usado para financiar a defesa da Ucrânia. Mas por que os 3 países bálticos e a Polônia comprometem um percentual tão alto dos seus respectivos PIBs para a defesa ucraniana? Para responder essa pergunta, temos que recuar a setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Mas aquilo que o mundo não sabia era que, secretamente, Hitler e Stalin tinham assinado um pacto dividindo o leste europeu. Através desse pacto, Stalin garantia a Hitler que não atacaria a Alemanha durante a sua invasão da Polônia e, em troca, Stalin receberia porções da Romênia, a liberdade para atacar a Finlândia e o caminho livre para anexar os 3 países bálticos e a metade oriental da Polônia. E assim, no dia 17 de setembro de 1939, para surpresa do mundo, enquanto as forças alemãs avançavam pela Polônia, Stalin entrou também na guerra, atacando os poloneses a partir do leste, acelerando uma derrota que já era iminente. Em outubro, toda a metade oriental da Polônia ficou sob controle de Stalin, que iniciou terríveis expurgos e deportações. Entre novembro de 1939 e junho de 1941, quando a Alemanha atacou, centenas de milhares de poloneses tinham sido presos ou deportados, com dezenas de milhares tendo sido sumariamente executados, como o que aconteceu na floresta de Katyn entre março e maio de 1940, quando cerca de 22 mil poloneses, na sua maioria oficiais militares, foram executados por agentes soviéticos do KGB e enterrados em valas comuns. Com a Polônia assimilada, em junho de 1940, Stalin se voltou para a Estônia, Letônia e Lituânia, os chamados países bálticos, com a anexação formal ocorrendo em agosto de 1940, com os 3 países se transformando em repúblicas soviéticas. E assim como aconteceu na Polônia, nos países bálticos, Stalin iniciou uma perseguição brutal contra aqueles classificados como inimigos do Estado. Entre agosto de 1940 e junho de 1941, estima-se em cerca de 100 mil o número de pessoas deportadas daqueles 3 países. Após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em maio de 1945, as fronteiras no leste europeu foram redesenhadas, resultando no renascimento da Polônia. Para evitar um atrito perigoso com o Ocidente, Stalin não anexou formalmente a Polônia, preferindo convertê-la em um estado soviético fantoche, com uma liderança política que, apesar de ser de origem polonesa, era escolhida diretamente pela Rússia. Mas os países bálticos permaneceram como repúblicas soviéticas, sendo inteiramente absorvidos na burocrática e intrincada estrutura soviética. Nos primeiros anos após o fim da guerra, Stalin retomou com força redobrada as prisões, execuções e deportações. Entre 1945 e 1955, quase meio milhão de pessoas foram deportadas da Estônia, Letônia e Lituânia, a maioria dos quais enviados para zonas remotas da União Soviética, como a Sibéria e a Ásia Central.
Nos anos 50, teve início o processo de russificação dos países bálticos, com centenas de milhares de russos enviados para a região, com o objetivo de acelerar a assimilação cultural daqueles países. O efeito foi terrível, afetando principalmente a Letônia, um país que nos anos 40 era formado por 75% de letões, reduzindo-se para apenas 50% nos anos 80. Na Polônia, a dominação soviética no pós-guerra foi igualmente dura e terrível, com perseguições e deportações constantes. Todos os aspectos da vida dos poloneses era decidido pela Rússia, que retirava de lá grande parte das riquezas produzidas no país. Toda essa opressão soviética contra os países bálticos e a Polônia fez crescer o ressentimento e a revolta nos anos 80. E perto do final daquela década, quando a União Soviética começou a dar sinais de fraqueza, aqueles foram justamente os primeiros países a tentarem se afastar da Rússia. Primeiro na Polônia, que após um longo processo de revoltas populares e greves que levaram a Rússia a impor a lei marcial naquele país entre 1981 e 1983, conseguiu finalmente escapar do jugo da Rússia em dezembro de 1989 com o início da Terceira República Polonesa. Nos três países bálticos, a insatisfação diante da opressão soviética era ainda maior, complementada também por uma grave crise econômica, levando aqueles países a declararem a sua intenção de voltarem a ser soberanos, primeiro a Estônia em novembro de 1988, seguido pela Lituânia em maio de 1989 e a Letônia em julho daquele mesmo ano. Entre março e maio de 1990, os três países bálticos declararam a sua independência, declarações que não foram reconhecidas por Moscou, iniciando um período de graves tensões que culminaram com o massacre de Vilnius em janeiro de 1991 na Lituânia e nas chamadas barricadas, naquele mesmo mês, em Riga, na Letônia. Eventos que resultaram em centenas de feridos, principalmente civis, e em algumas dezenas de mortos. A Rússia só reconheceu a independência dos países bálticos em setembro de 1991, após a tentativa fracassada de golpe contra Gorbachev, com as últimas tropas russas abandonando definitivamente a região apenas em julho de 1994. Todos aqueles 4 países sofreram durante décadas debaixo do jugo opressor de Moscou, e aqueles países sabem, como ninguém, que uma Rússia forte é um perigo real e direto para todo o leste europeu. E por isso, quando Putin invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, confirmou os receios daqueles países de que Putin estava realmente empenhado em voltar a estender a influência russa por todo o leste europeu. Para os países bálticos e a Polônia, se a Rússia vencer na Ucrânia, os próximos alvos da pressão russa serão eles. E é por isso que estão tão empenhados e dedicados a garantir que a Rússia não alcance todos os seus objetivos na Ucrânia. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição.